Obrigado, bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite de estar aqui, tendo a oportunidade de estudar e de aprender com essa doutrina abençoada e consoladora. Foi-me dado a tarefa de falar sobre as bem-aventuranças. Então, a parte que me foi dada foi bem-aventurados os aflitos, capítulo 5, provas, itens 26, 27, 28 e 31. Bom, eu gostaria de citar primeiro, eu acho que eu estou no lugar errado aqui, peraí. Aqui talvez, só um minuto, por gentileza. Próxima página, vamos ver se eu consigo. Agora acho que vai dar, hein? Pronto, consegui. Tivemos e temos ainda até hoje grandes espíritos que vêm para nosso orbe em missão. Um deles foi Mahatma Gandhi, um espírito iluminado também, que fez essa citação simplesmente maravilhosa, né? Se todos os textos sacros fossem perdidos e restasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Pela certeza e delicadeza que Jesus falou. Primeiro, Jesus era seguido por discípulos de cidades vizinhas, e todos eles, a grande maioria deles, sofredores, desvalidos, à procura desse conforto. Muitos aflitos o seguiam. Então, num gesto imenso de amor, primeiro, ele foi ao monte. Por quê? Do alto, ele pode ser ouvido com mais facilidade. Aí ele arrebanhou os discípulos perto dele e se impôs falando esse sermão maravilhoso. Vou iniciar, o que é uma bem-aventurança? Então, para Jesus, os bem-aventurados são os felizes. Mas não essa felicidade material, e sim a felicidade espiritual, que se consegue no dia a dia. Se nós formos ver as pequenas coisas que fazemos, geralmente na nossa família, com os nossos amigos próximos, tanto as boas quanto as ruins, porque nem sempre a gente está bem, mas essas pequenas coisas é que, no geral, formam a nossa vida. Muitas vezes nós esperamos fazer coisas muito grandes. E a vida, às vezes, sim, dá certas pessoas, ou certas pessoas procuram por isso, fazer grandes obras. Como Gandhi, que eu citei, nosso querido Chico Xavier, e muitos outros. Porém, nós não podemos esquecer o seguinte, tanto a vida nossa quanto a deles, para ser feliz, para ser bem-aventurado, tem que prestar atenção nessas coisas pequenas, que nos avizinham. Porque, claro, de gota em gota, você vai formar o rio, você vai formar o mar. E de bem-aventuranças a bem-aventuranças, você vai se fazer feliz. A bem-aventurança se procura, ela não cai do céu. Ela foi dita por Jesus, os bem-aventurados. Mas se nós não abrirmos a nossa mente para estarmos em comunhão, em harmonia, dentro do nosso seio familiar, essa felicidade que é de gota em gota, ela acaba não acontecendo. E você, às vezes, acaba se prendendo a outras coisas mais vãs, que não são exatamente essa felicidade de um pequeno gesto, de um bom dia, de um agradecimento. Então, é isso que ele fala. Os felizes no aspecto espiritual. Bom, do ponto de vista material, é claro, todos sabemos,
porque estamos nesse mundo de provas e expiações, sujeitos às coisas materiais o tempo todo, né? Nós não vivemos sem esse apoio material, mas não se apegar a ele é um dever, né? Ninguém disse, olha, você não pode lutar pelo seu bem material. Isso nunca foi dito. Agora, você não deve se apegar a ele, porque ele vai acabar te prendendo e te levando a outros valores, que não são valores tão puros, óbvio, quanto os valores espirituais. Então ele fala, né, do ponto de vista material, temos relacionado a pessoas que possuem bens materiais, poder ou posição de destaque na sociedade. Quer dizer, não é só o bem material, é a sensação de poder sobre o outro, né? Isso é perigoso, porque às vezes a pessoa não tem bem material, né, não se apega nesse sentido, mas ela tem poder. Pode ser um cargo, né, pode ser uma posição, mesmo dentro da família, né? A família patriarcal, né? Pode ser, né? De repente o pai é a pessoa que traz, né, esse sustento lá dentro, e a mãe administra tudo isso, porém não existe essa questão dele se impor com poder. Quer dizer, não deveria existir, né? Então, desses dois pontos de vista, espiritual e material. Olha a pergunta, né? É permitido abrandar as próprias provas? Bom, se passamos pelo mundo primitivo, estamos já terminando provas e expiações, vamos botar aí mais alguns muitos anos, né, Sr. José, das provas e expiações, para começarmos a regeneração. É claro que as provas são várias, o dia todo, mas não é por isso que devemos, assim, suplício, cilício, ajoelhar no milho. Eu quero sofrer porque o meu sofrimento é depurativo. Não, não é exatamente assim a visão. O sofrimento, pelas provas adquiridas durante as encarnações, ele virá. Você não tem, entre aspas, escapatória dele. Mas os desígnios de Deus são um. Mas você pode aliviar o seu fardo. E não só o seu fardo, como dos seus irmãos. Eu acho que a questão importante também, que aí a doutrina espírita fala muito da caridade, é você, ele até comenta, né? Vamos dar uma lida aqui. Sim, né? É permitido abrandar? É permitido, né? A prova tem por objetivo exercitar a inteligência, a paciência e a resignação. Você tem um aprendizado com isso. Agora, o mérito consiste em suportar, cumprir sem lamentações as consequências dos males que não pode se evitar. Porque tem coisa que você procura evitar, mas não tem aquelas coisas que você fala assim, isso aqui não tem jeito. Sai que nem água da sua mão, você fala assim, eu não tenho poder sobre essa questão. Ou seja, ela está sendo uma expiação para você. Então, esta questão que você não pode evitar, você tem que suportar sem as lamentações, né? Todos nós temos exemplos familiares de, às vezes, uma enfermidade, né? Eu já tive exemplo da minha casa, né, de enfermo que suportou com uma resignação ímpar, né? E que eu, na época, não entendia muito. Mas como? Né, que essa pessoa está querida, amada, não reclama, não xinga, né? Quantas vezes você chega do trabalho, por exemplo, e você já tem um trabalho, que é uma coisa maravilhosa hoje em dia, aí você chega, óbvio, às vezes cansado, mas praguejar sobre o seu trabalho, né, praguejar sobre um colega que você às vezes não se afina dentro do seu meio de trabalho, ou um parente dentro da sua família, de repente essa pessoa é uma pessoa que está te colocando provas que você precisa passar, que você vai ter um aprendizado com isso, né? Você não precisa falar amém para ele, ou para essa situação. Amém, eu vou fazer tudo o que essa pessoa está querendo, ou vou me submeter. Não é isso, você tem que ser argumentativo,
Porém, você não precisa ser maldoso. Você não precisa encarar isso como esse fardo que você... por que eu? Por que comigo? Ora, depois que passamos pelo rio do esquecimento, como é que você sabe o que aconteceu nas outras? Um dia a gente vai lembrar. Mas até então, você está passando por aquilo. Passe com resignação. Agora, ele comenta uma coisa importante, né, que muitas vezes isso aqui é uma questão que é difícil de aceitar, né? Há também mérito em agravar as aflições voluntariamente, se for para o bem do próximo. Olha só como é sério isso. Quer dizer, como é que você agrava uma coisa sua, né, uma prova que você está tendo, pelo bem de outrem? Então temos alguns exemplos. Vou voltar no Gandhi. Mahatma Gandhi fez um voto de pobreza e de fome em prol da libertação da Índia, em prol, né, aos indianos. E muitos outros, né? Mandela ficou preso 30 anos e voltou por cima na África do Sul, né? Chico Xavier tinha dores horríveis, ele sangrava nos olhos, né? Mas como é que é isso? Como que a pessoa chega a essa conclusão de que ela vai ser um instrumento de suplício e de sofrimento para o bem da outra pessoa, para o bem do irmão dele? Geralmente bens coletivos, percebem? Bens gigantescos, né? Falar numa Índia, numa África do Sul, num Chico Xavier e assim por diante. Quer dizer, a pessoa é resignada ao ponto, ela tem tanto amor no coração, que ela se exime até do bem-estar pessoal, para poder estar junto com o outro e dar o exemplo para o outro, né? E que aí sim, bem do próximo, caridade pelo sacrifício. Olha como ele fala, né? Mas, ao contrário, não há mérito nenhum se for para benefício próprio, que resulta do egoísmo por fanatismo. Então, isso não pode chegar ao ponto do fanatismo, né? A pessoa vai lá e tira a própria vida, ou a pessoa vai lá, né? Antigamente, dentro da igreja, tinha o tal do silício, né? Que a pessoa se machucava, né? Várias seitas, religiões, a pessoa se chicoteia. Mas espera aí, né? Qual que é o bem exatamente que você está promovendo em relação a outra pessoa com esse tipo de sofrimento, né? O sofrimento que eu entendo aqui, talvez, por favor, até a gente pode argumentar aqui, é mais uma conversa nossa também, é um sofrimento em termos de trabalho, né? Às vezes a pessoa trabalha mais algumas horas para ajudar alguma outra pessoa, ou faz um trabalho voluntário importante para ajudar outra pessoa, né? Ou um trabalho grandioso, como esses que eu citei para vocês. Aí creio que sim. Porém, nunca pensando em você mesmo, né? Tem uma questão que abarca o espírita, que né? A vida próxima, né? Então, se fazemos algum tipo de caridade, é uma consequência nós estarmos plantando coisas importantes para a próxima existência espiritual. Porém, isso não é o foco. O foco é o ato. É você estar ajudando o seu próximo. O espírita que faz uma ação caridosa, pensando que não, eu estou plantando meu tijolinho lá. Já é uma ação caridosa duvidosa já. Você fala, poxa vida, quer dizer que eu estou fazendo aqui, mas eu estou pensando em mim, no meu futuro. Isso é uma consequência dos seus atos. Pense no agora, pense no seu irmão, pense na vontade de ajudar, na vontade de estar junto com ele. Coisas são possíveis e outras não. Mas o que tiver ao seu alcance, faça, por que não? Né? Você tem aquela história, né, de não fazer o mal, é deixar de fazer o bem, né? Você tem a oportunidade de fazer o bem, faça, né? De abrandar, de apaziguar, por que não? É a nossa hora de fazer isso, né? Vamos seguir.
Bem-aventurados os que choram, os aflitos, porque serão consolados. Então, olha só, na época de Jesus, a marginalização era comum. Está tudo igual, né? Nesse sentido. As diferenças sociais, lógico, que com referenciais bem diferentes, existem, estão aí da mesma forma. E aí? A austeridade da lei mosaica e a intolerância político-religiosa impunham uma vida de inúmeras provações ao povo. De onde? Corazim, Magdala, Betsaída, Dalmanuta e outras aldeias. Agora, imaginem a quantidade de pessoas que seguiam Jesus. Onde ele ia. Né? Nós não estamos falando de dezenas, estamos falando de centenas. Só para vocês terem só um dado, né? Quando saíram do Egito para Canaã, estima-se 600 mil pessoas. Por 40 anos vagando no deserto, vocês têm ideia do que são 600 mil pessoas? É Rio Preto, pouco mais do que Rio Preto, andando. Tem que ter comida para todo mundo. Tem que ter. Agora, lógico que não era essa quantidade de pessoas que seguiam Jesus. Mas todos os desvalidos, os que sofriam, né? Temos que lembrar que não tinha nenhuma facilidade que temos hoje. Né? Era tudo, né, a lenha. Né? Tudo era a lenha. Você queria esquentar uma coisa, era a lenha. Você queria a água, você tinha que caçar água de rio. Cadê a água potável? Né? Ou seja, os sofredores que seguiam Jesus. Busca de alívio, ó. Todos eles queriam alívio. Mas alívio para onde, gente? Coração. Alívio para a alma. É isso que eles procuravam. Porque o Estado não dava nem o alívio material e nem o alívio para a alma. Então, quando eles acharam alguém que dava pelo menos o alívio para a alma, opa, o mestre. Escutaram falar do mestre, vamos seguir o mestre. O sofrimento do espírito é a dor realidade e o tormento físico é a dor ilusão. Olha só esta frase. Todos nós, óbvio, que aprendemos com o sofrimento físico. O sofrimento físico, ele traz a conscientização de que isso aqui vai embora um dia. Ele traz esse crescimento também. Porém, a dor moral, ela é muito mais profunda do que o sofrimento físico. E essa dor moral acontece em vários momentos da vida de cada um. Né? Vamos aproveitá-la para poder aprender com isso. Também aproveitar o sofrimento físico, que hora ou outra vai acontecer. Esse sofrimento físico pode ser desde uma questão que vai passar como um exame, um remédio, uma coisa, como às vezes anos. Né? Nunca encarar esse sofrimento físico como esse suplício. Não, é para crescimento também. Né? Toda dor física culmina no despertar da alma para os verdadeiros valores, que seja como expiação, consequência de abusos ou advertência do seu organismo. Né? Por que existe a febre? Por que a gente esquenta? Porque tem alguma coisa que não está bom. É um alerta, ó, vai procurar que você tem uma inflamação, você tem uma infecção, alguma coisa está acontecendo. Vai atrás. Agora, a dor física é um fenômeno e a dor moral é a essência. É isso que ele fala. Né? Quando temos essa dor moral, esse aprendizado chega a galope. Porque você sofre lá dentro, né, na alma mesmo. Tá? Então, todos nós que sofremos, somos bem-aventurados, se aprendemos com o tal sofrimento, que seja físico ou que seja moral. Se esse sofrimento passar pela tua vida e não modificar em nada o seu ser, né, nós temos a certeza de uma coisa: retrogredir, ninguém. Estacionar,
Talvez, se não fizermos muita coisa. Mas evoluir sempre. Sempre evoluímos. Ninguém aqui volta a ser uga-uga da idade da pedra, né? Seguindo. Outra perguntinha. Deve-se pôr termo às provas do próximo quando se pode ou é preciso, por respeito aos desígnios de Deus, deixá-las seguir seu curso? Meus queridos, essa é uma questão que abre um leque interminável de questões, né? Eu posso tirar a vida do outro? Um moribundo sofrendo. Aí entra a questão da eutanásia, entra a questão do aborto, entra a questão até do suicídio, quer dizer, você tirar a própria vida. Segundo as leis de Deus, não se pode tirar a vida do outro. Nesse sentido, não se pode pôr fim à prova dele. O que você sabe da prova do outro? Você só imagina. Você está vendo a pessoa sofrer. E é óbvio que, normalmente, pessoas próximas, né? Estou falando de pessoas que... É óbvio que ninguém gosta, né? Agora, isso também não está sendo produtivo para você, será? Será que você passando, vendo aquela pessoa sofrer, não está aprendendo nada com aquilo? Ninguém está falando que você se regozija com isso. Não é isso. Mas você tem que respeitar os desígnios de Deus. Como é que eu tiro a vida daquela pessoa, se de repente, naquele tempo a mais, até o desencarne natural, ela poderia ter elucubrações e soluções na cabeça dela que mudariam a próxima encarnação para ela. Como é que eu vou fazer isso? Né? Agora, países que se dizem desenvolvidos, muitos deles aprovam em certos pontos, em certas situações, o aborto, a eutanásia. Agora, será que essa é uma lei do Cristo, uma lei de Deus, ou é uma lei do homem? Não é? Possivelmente é uma lei do homem, que naquele momento, olha só como é importante isso, se adapta àquela realidade. Como é que eu vou dizer que a lei mosaica não prestou? Lógico que ela prestou, e muito. Né? Além dos 10 mandamentos, foram mais de 600 outras. Por quê? Porque o povo, o conhecimento que o povo tinha naquela época, para o conhecimento que ele tinha que existir aquela lei severa. Óbvio que hoje em dia é uma lei que nós vamos, né, que em algumas coisas lá no meio são absurdas. Né? O apedrejamento, né, a morte, etc. Né, o olho por olho, dente por dente. Por quê? Depois dela veio a lei do Cristo, que é a lei de amor. Que veio não substituir, como ele disse, mas veio complementar. Ela veio para mudar esse estigma, esse paradigma de que você também pode ser cruel. Cristo fala amor o tempo todo, suas várias formas. Né? Tanto o amor de um pai para um filho, o amor do marido para uma esposa, o amor por um irmão. É difícil a gente falar que ama os inimigos. É óbvio que você não tem que amar essa pessoa que pode ser um inimigo seu da maneira que você ama o seu esposo. Sua esposa não é isso. Existe o amor como ser humano. Se todos nós sabemos que todos somos filhos de Deus, que todos estamos nesse mundo de provas e expiações para aprender tanto com o outro quanto consigo mesmo, as conclusões que a gente tem, horas. Existe amor envolvido de alguma forma. Né? Então não fechamos os olhos a isso. Tá? Então ele fala, não é por estarmos em expiação e cumprindo as provas que temos que aumentar nosso sofrimento. Temos que cumprir os desígnios de Deus com sabedoria e resignação,
tentando sempre aliviar o fardo do nosso irmão, né? Isso aqui é Evangelho segundo o Espiritismo, né? O direito à vida e ao desencarne pertence aos planos divinos, pois a agonia do desencarne, na agonia do desencarne, nosso espírito pode ter elucidações e chegar a conclusões impostas pela situação que o farão evoluir como ser espiritual. Então, peraí, por que eu tenho que cessar? Não tenho que cessar. Eu tenho que apoiar. Eu posso dar um analgésico, eu posso dar uma palavra amiga, eu posso dar um beijo, eu posso fazer um carinho, mas eu cortar, eu cessar aquilo, isso não é a questão. Estais todos na terra para expiar, mas todos, sem exceção, deveis empregar todos os esforços para abrandar a expiação de vossos irmãos, segundo a lei de amor e caridade. Isso aqui foi falado por Bernardin, em Bordeaux, em 1863. Né? Aqui eu coloquei nesse finalzinho algumas observações, apesar de não serem os itens requeridos, mas ele ressalta no capítulo 5, do item 7 ao 10. Então eu deixei aqui só para depois você chegar em casa hoje, depois da palestra, dá uma pegada rapidinho, dá uma lida nessa parte que é bem interessante. Viu? Esses 4 itens do capítulo 5. Nós não saímos do mesmo capítulo, estamos no mesmo, mas ele é bem extenso e bem denso. Então, esses 4 itens são bem interessantes para nós darmos uma olhada. Bom, outra pergunta. Um homem está agonizante, vítima de cruéis sofrimentos, e sabe-se que seu estado é desesperador. É permitido poupar alguns instantes de angústia, apressando-lhe o fim, que envolve aquilo que a gente falou. Quem, pois, vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Ele joga outra pergunta, né? O que a gente sabe? Aliás, nós não temos sapiência para chegar nem perto de saber o que é Deus. Quem sabe, o dia que formos espíritos angélicos, que pelo que nós sabemos, um dia seremos, bilhões de anos para frente, não é? Bilhões está longe, mas seremos. Aí, possivelmente, nós teremos uma ideia bem melhor do que é Deus. Agora, muitas reflexões espirituais podem ocorrer nos momentos de agonia. Foi o que a gente falou. Tanto para você, quanto para o moribundo. Abrandai os últimos sofrimentos quando esteja em vós. Olha só. Então, mas o que é isso exatamente? É tirar a sua vida? Não. É você tentar abrandar, você tem meios para isso. Né? Hoje em dia, muito mais do que antes. Meios para tentar abrandar esse sofrimento em você. Né? Ninguém quer ficar sofrendo para sempre. Mas aguardai-vos de abreviar a vida. Ele é claro aqui. Não fosse senão de 1 minuto, porque esse minuto pode poupar muitas lágrimas no futuro. Então ele é claro que cada minuto da sua encarnação presente vai fazer diferença para melhor ou para pior na próxima. Cada minuto. Não importa que seja um minuto estertor no final da sua vida, não importa que seja um minuto de regozijo, de alegria familiar, de risada, tudo isso vai se somar na sua próxima encarnação. Então, nem você e nem outro tem o direito de poupar, de tirar essa vida, de tirar esses minutos que serão interessantes para a próxima encarnação. Outra pergunta. Aqueles que aceitam seus sofrimentos com resignação, por submissão à vontade de Deus e com vista à sua felicidade futura, não trabalham senão para si mesmo e podem tornar seus sofrimentos proveitosos a outros? Tem 2 coisas aí, né? Fala um pouco daquela primeira questão que nós falamos, que se eu poupar o meu sofrimento, eu não estou sendo egoísta? Será que eu estou ficando longe dos desígnios de Deus fazendo isso? Mas se Deus me deu aquilo, por que se eu poupar o meu sofrimento, eu estou saindo do desígnio dele? Não, não é isso. Né?
são proveitosos a outros. Olha o que ele fala. Às vezes, para você, claro, ele continua sendo um sofrimento, mas ele pode ser proveitoso a outro, de duas maneiras. Primeira, materialmente, quando pelo trabalho, privações e sacrifícios, contribuis para o bem-estar material do próximo. Que é o que eu falei, é o trabalho de caridade, é um amigo seu ficou doente, você fala assim, não, eu vou cumprir teu horário, você já trabalhou 8 horas naquele dia, eu vou cumprir teu horário de 4 horas depois, porque você está doente. Pode deixar que eu faço. Mas você estava cansado. Você também tem família para chegar em casa, você ficou lá no seu trabalho e cumpriu o trabalho dele, porque você sabia que ele estava doente. Que tanto o patrão ia ficar sem o serviço feito, e tanto o seu colega também não ia estar lá, então não ia ser feito. Ou seja, você pode fazer isso. E moralmente, pelo exemplo de submissão à vontade de Deus. Assim como os exemplos, pode-se estimular os infelizes à resignação, salvá-los do desespero e de suas consequências para o futuro. Quem disse isso foi São Luís, em Paris, em 1860, que também está lá no livro no Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui tem Chico, no livro Fonte Viva, psicografado pelo Chico, Emmanuel, na verdade. Eu achei bastante interessante eu queria citar esse exemplo do sermão, né? Vendo a multidão, o mestre sobe ao monte e começa a ensinar. É imprescindível empenhar as nossas energias a serviço da educação. Ajudemos o povo a pensar, a crescer e a aprimorar-se. Olha só essa frase, gente. Educação. Tanto a educação formal, quanto a educação moral, que se consegue dentro de casa também, né? Auxiliar a todos para que todos se beneficiem e se elevem, tanto quanto nós desejamos melhoria e prosperidade para nós mesmos. Constitui-nos a felicidade real e indiscutível. Ou seja, podemos até substituir aqui, né? Constitui-nos a bem-aventurança real. É você promover a felicidade do outro. A leste, a oeste, norte e sul da nossa individualidade, movimentam-se milhares de criaturas em posições inferiores à nossa. Não é só inferior de grana, não é isso que a gente está falando. É inferior moralmente também, né? Estendamos os braços, alonguemos nosso coração, irradiemos entendimento, fraternidade e simpatia, ajudando-as sem condições. Faça o possível seu, para a pessoa que você está vendo que precisa de ajuda. Quando o cristão pronuncia as sagradas palavras Pai Nosso, está reconhecendo não somente a paternidade de Deus, mas aceitando também por sua família a humanidade inteira. Quando nós falamos que eu amo, você ama o seu irmão, você ora o Pai Nosso, é muito sério. Mas nós somos imperfeitos, é verdade. Todos nós. Mas o que nós pronunciamos, a palavra que sai da boca, é muito séria, né? Como que é isso? Eu amo a humanidade inteira. Quantos sentimentos negativos que a gente tem no coração quando a gente escuta uma notícia ruim? Como tragédias que vêm acontecendo, né? Não brota do coração da gente um sentimento, né, ruim? Né, de ódio, de aversão, brota. Mas como é que é isso? Se eu também tenho que aceitar a humanidade inteira, né? Como meus irmãos, e ter amor pela humanidade toda. Meus queridos, é difícil aceitar isso, mas somos iguais a todas as pessoas. Simplesmente, essas escolheram caminhos diferentes. E vão expiar por isso. As pessoas que escolheram esses caminhos ruins,
talvez até piores que os nossos, têm uma história de vida também. E vão espiar por isso. Bom, esse texto do irmão X eu quero, acho que dá tempo sim ainda, dar uma lida para vocês, que é muito, muito interessante. Que é uma nova interpretação das bem-aventuranças. Deixa eu ver o que vem aqui. Bom, aqui o Kardec ele faz uma alusão dessas bem-aventuranças, como nós poderíamos interpretar. Olha só que interessante. Felizes os que têm ocasião de provar a sua fé, e não os aflitos, os que choram. Porque se você chora, você está aflito, é a oportunidade que você tem de provar a sua fé. É aí que você está sendo testado. Se você não for testado, você não... Né? Essa é a oportunidade. Olha que beleza que ele fala aqui. Ó. Deverão provar a sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus. Pois terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra. Porquanto, após o trabalho, virá o repouso. Que é, bem-aventurados os aflitos, que serão consolados. É isso que ele falou aqui. Só que com as palavras, com o entendimento que a gente deve ter. Ou seja, se você está passando pela prova, passe por dignidade, com dignidade. E aproveite para provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança, sua submissão à lei de Deus. Está aí a hora. Né? A pessoa chega em casa e fala assim, preciso ter paciência. Aí o cara manda a prova, né? Aí você não entende, mas comigo? Mas você pediu paciência? Como é que você vai testar a sua paciência? Com provas. Como é que você vai testar a sua resignação, a sua resiliência? Com provas. Não tem como ser diferente. Né? O professor ele dá a prova para o aluno melhorar. Ele não dá a prova para castigar o aluno. Né? Então é assim que funciona. Eu gostaria de, rapidamente, ler o texto esse texto do irmão X. Só um minutinho aqui. Oh, Deus. Que acho que dá tempo. Bem bonito também. Não deu tempo de jogar no computador, deixei aqui no pequenininho. E depois a gente vai fazer uma música para a gente finalizar rapidamente. São 40 minutos agora, ainda dá uns 5 minutinhos. Né, Meire? Dá para segurar um pouquinho, né? Domingão, a gente vai no domingão já bem informado. Não esquece de ler do 7 a 10, hein? É hoje, para estar fresquinho na cabeça aquela coisa. Vamos lá, meu querido, vamos trabalhar. Esse cara aqui, se não colocar... Uma amiga minha, eu lembro que ela falou para mim assim, depois dos 40 você vai precisar usar óculos. Eu falei, imagina. Eu fiz aniversário, no outro dia eu não enxergava mais nada. Eu falei, opa, que beleza, hein? Olha só. Chama-se, nas crônicas, Cartas e Crônicas, irmão X, chama Versão Moderna. Olha que bonito que é isso. Depois vocês peguem também, que eu não pus aí, tá? E respondendo ao companheiro que lhe havia solicitado a tradução do Sermão do Monte, em linguagem moderna, o velhinho amigo deteve-se no capítulo 5 do apóstolo Mateus e falou com voz cheia e vibrante. Bem-aventurados os pobres de ambições escuras, de sonhos vãos e de projetos vazios e de ilusões desvairadas, que vivem construindo o bem com o pouco que possuem, ajudando em silêncio, sem a mania da glorificação pessoal, atentos à vontade do Senhor e distraídos das exigências da personalidade, porque viverão sem novos débitos, no rumo ao céu, que lhes abrirá as portas de ouro, segundo os ditames sublimes da evolução. Bem-aventurados os que sabem esperar e chorar, sem reclamação nem gritaria, suportando a maledicência e o sarcasmo, sem ódio,
compreendendo nos adversários, nas circunstâncias que nos fazem abençoados, aguilhões do socorro divino, a impedi-los para diante, na jornada redentora, a impeli-los para diante da jornada redentora, porque realmente serão consolados. Bem-aventurados os mansos, os delicados e os gentis, que sabem viver sem provocar antipatias e descontentamentos, mantendo os pontos de vista que lhes são peculiares, conferindo, porém, ao próximo o mesmo direito de pensar, opinar e experimentar de que se sentem detentores. Por quê? Respeitando cada pessoa, cada coisa em seu lugar, tempo e condição, equilibram o corpo e a alma no seio da harmonia, herdando longa permanência e valiosas lições na terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, aguardando o pronunciamento do Senhor através dos acontecimentos inelutáveis da vida, sem querelas nos tribunais e sem papelórios perturbadores que somente aprofundam as chagas da aflição e aniquilam o tempo, trabalhando e aprendendo sempre com os ensinamentos vivos do mundo, porque efetivamente um dia serão fartos. Bem-aventurados que têm fome, bem-aventurados os misericordiosos, que se compadecem dos justos e dos injustos, dos ricos e dos pobres, dos bons e dos maus, entendendo que não existem criaturas sem problemas, sempre dispostos à obra de auxílio fraterno a todos, porque no dia que visitarão da luta, no dia de visitação da luta e da dificuldade, receberão o apoio e a colaboração de que necessitam. Bem-aventurados os limpos de coração, que protejam a claridade de seus intentos puros sobre todas as situações e sobre todas as coisas, porque encontrarão a parte melhor da vida, em todos os lugares, conseguindo penetrar a grandeza dos propósitos divinos. Bem-aventurados os pacificadores, que toleram sem mágoas os pequenos sacrifícios de cada dia, em favor da felicidade de todos, e que nunca atiram o incêndio da discórdia com a lenha da injúria ou da rebelião, porque serão considerados filhos obedientes de Deus. Bem-aventurados que sofrem a perseguição ou a incompreensão por amor à solidariedade, à ordem, ao progresso e à paz, reconhecendo acima da epiderme sensível os flagrados interesses da humanidade, servindo sem cessar ao engrandecimento do espírito comum, porque assim se habilitam a transferência justa para atividades do plano superior. Bem-aventurados todos os que forem dilacerados e contundidos pela mentira e pela calúnia, por amor ao ministério santificante do Cristo, fustigados diariamente pela reação das trevas, mas agindo valorosos, com paciência, firmeza e bondade pela vitória do Senhor, porque se candidatam deste modo à coroa triunfante dos profetas celestiais e do próprio Mestre, que não encontrou entre os homens senão a cruz pesada antes da gloriosa ressurreição. Essa altura, o iluminado pregador passeou o olhar percussiente e límpido pelo nosso grupo, fim da ligeira pausa, fixou nos lábios amplo sorriso, rematando serenamente: rejubilem-se cada vez mais, quantos estiverem nessas condições, porque hoje e amanhã são bem-aventurados na terra e nos céus. Em seguida, retomou o passo leve para a frente, deixando-os na estranha quietude e na indagação oculta de quem se dispõe a pensar. Então é um texto, uma interpretação moderna das bem-aventuranças. E, para a gente terminar, eu gostaria de cantar com vocês uma música chamada Bem-aventuranças. Então, ô coralistas, vocês já sabem a música, né? Bute, seu Zé, Neire. Então vamos lá junto. Que é assim, né? Caminho, Senhor.
obrigado, queria agradecer o convite. Vão com Deus, meus irmãos.